Fala, gente linda! Na sua tela agora do MDA Conference, esse painel que eu tenho aqui, esse casal lindo e abençoado, nossos pastores, pastor Paulo e pastora Rebeca. Vamos falar sobre um tema muito importante. Anote tudo porque vai ser bênção de Deus para você. O tema é família, meu principal ministério. Seja bem-vindo, pastor Paulo, pastora Rebeca, a esse painel. Obrigado. Tenho certeza que quem está aqui assistindo com a gente vai ser grandemente abençoado, porque esse tema é tão importante na atualidade e é um tema onde a Bíblia fala acerca da família e deve cuidar da família como principal ministério. Então esse é o tema do painel. E pastora Rebeca, começando pela senhora, o que falar desse tema, né? Família, meu principal ministério. Então, realmente, nós sabemos que Deus tem nos colocado, nós os pais, como a autoridade sobre os nossos filhos é a nossa principal responsabilidade. Nós somos a autoridade máxima dos nossos filhos aqui na terra. Então, nós temos que ver que ministério nosso envolve nossa família, não é separado. Não estamos falando sobre, eu tenho o meu ministério e eu tenho minha família. Não, isso é tudo junto e nós temos que lembrar isso. Sim. E lembrando que eu como homem, como Jesus atuou como sacerdote, como profeta e como rei. Então, eu como líder da minha família, eu preciso assumir este papel. Eu preciso ser aquele sacerdote que está apresentando minha família para Deus. Eu preciso ser aquele profeta que é ouvido de Deus e falando para minha família. E também eu preciso agir como rei, governando bem minha família. Então, a gente observa então que dentro desse padrão bíblico, né, de família, do homem sendo sacerdote, até mesmo a Bíblia fala a respeito disso, que aquele que não governar bem a sua casa, né, como pode cuidar do rebanho de Deus? Exatamente. Como pode cuidar da igreja, né? O que falar sobre isso? É verdade. E muitas vezes nós vemos que homens de Deus, mulheres de Deus, eles se envolvem tanto com outras ovelhas, com outros ministérios e outras pessoas que acabam abandonando e esquecendo da sua prioridade em casa, dos seus filhos, da sua família. Então isso é muito importante a gente lembrar, que a Bíblia deixa muito claro que para nós nos até qualificarmos como líderes, nós precisamos estar governando bem a nossa família. E isso não é muito fácil, né? Nós estamos falando sobre pastores, mas para homens em geral, que talvez trabalham 8 horas por dia, as crianças na escola e tudo. Então, quando chegar do trabalho, seu tempo é limitado. Então, eu preciso ser bem intencional, sabendo que o tempo é limitado, de exercer esses 3 papéis, de sacerdote, profeta e rei. Então, eu vou precisar me sacrificar meu tempo em relação da minha família, sendo bem intencional, aproveitando todo momento para ensinar e guiar minha família nos caminhos de Deus. E pastor Paulo, você falou algo interessante aí. Eu vejo um extremismo, no caso, quando se fala um extremismo ministerial, até do trabalho, porque muitas vezes não falar somente de pastores que se dão, ou líderes que se dão ao ministério. Sim. Mas quando alguém cuida mais do trabalho, quando alguém cuida mais do ministério do que da sua própria casa, aí o que acontece? A pessoa resolve o problema aqui, né, no trabalho, na igreja, mas cria um problema dentro de casa. Mas todos nós temos um papel ministerial, né? Ainda estou trabalhando no mundo secular ou como eclesiástico, realmente eu tenho ministério com minha família. Então, no caso, não é só sobre liderança, líderes de igreja, mas todo cristão, homem de Deus, ele tem um ministério dentro de casa. Exatamente. Joia, show de bola. Isso é muito interessante. E já entrando aqui, pastor Paulo, nessa pergunta, porque o que a gente observa? Que muitos cristãos, homens de Deus, eles começam bem. E no decorrer da caminhada, às vezes terminam mal. Por que tantos homens falham? O que acontece nessa trajetória, né? Por que tantos homens, pais falham, né? Homens de Deus falham, não conseguem completar o final da carreira como cristão, até mesmo na sua família? Muitas vezes porque a visão é de curto prazo.
em vez de longo prazo. O que eu quero? Quais são meus planos? Qual é o chamado que Deus tem para meus filhos, para minha família? O que nós queremos fazer? Ter um plano de longo prazo. Quando fica olhando só o dia de hoje, estou passando dificuldade, preciso focalizar nessas coisas, eu não vou manter as prioridades certas. Então, uma das coisas é de ter um plano, de saber, olhando para o futuro, especialmente para nossos filhos, que estão passando aquelas idades, aquelas fases da vida, onde ele precisa o pai e mãe presente no lar, precisa ser aquela transparência, precisa garantir que nós temos um plano, nós estamos vendo, nós estamos sendo sensíveis aos dons, talentos, o chamado que Deus tem para nossos filhos, para nossa esposa, e nós estamos guiando sobre tempo, prazo longo, né, de alcançar o que Deus tem feito para nós. Mas muitas vezes nós ficamos focalizados. Agora é pandemia, agora perdi o trabalho, agora eu preciso fazer tal e tal. Mas preciso colocar tudo em contexto do que os planos de Deus têm para nós. E manter as nossas prioridades, sempre lembrando que Deus tem colocado as prioridades no nosso lar e a nossa família é prioridade. E falando de prioridade, nós temos, sempre que nós falamos, aquela escala de prioridades, né? Sim. Você pode falar para a gente aí quais são, né? Deus, né? Sempre começa com Deus em primeiro lugar, né? Eu gosto muito de usar até a parte lá de Deuteronômio capítulo 6, né? Que começa lá o versículo 5, fala assim: ame a Deus acima de tudo, com toda a sua força, com toda a sua alma, com tudo, né? Seja apaixonado por Deus. Aí sim, essas palavras que eu estou te ensinando, ensine-as aos seus filhos, né? Então, aí a prioridade é primeiro Deus, depois a família. Isso mesmo. E é interessante que muitas pessoas não conseguem manter essas prioridades, né? E agora a pergunta é a seguinte: como criar então essa harmonia entre ministério, trabalho e família, né? Como deve ser um padrão, como deve ser uma orientação que a gente pode dar às pessoas, né? Às famílias, como fazer essa harmonia? Porque muitas vezes a gente observa que tem pessoas que não conseguem ter essa harmonia ministerial de servir a igreja, servir na igreja local, que é importante também, né? A gente servir a igreja local, e não conseguem, às vezes abandonam o ministério, falam assim: não vou mais participar de célula, não vou mais liderar, ou então acaba negligenciando uma coisa ou outra. Mas eu acredito que tem como você conciliar o servir a igreja local, servir a família, né, acima disso, e primeiramente servir a Deus. Realmente, eu vejo isso, assim, nós temos o exemplo até dos meus pais, né, que meus pais fizeram uma coisa muito interessante, que eles sempre nos envolveram no ministério. Então, a gente nunca sentiu assim: meu pai tem um ministério dele e nós, então, estamos aqui em casa, nós somos prioridade, mas também prioridade dele é o ministério, é separado. Não, fazíamos parte do ministério dele. E eu acho que este é o segredo para nós entendermos que ministério e família é tudo junto. A prioridade é nosso ministério, é família, e que podemos sim estar super envolvidos, né? Mesmo que temos um trabalho secular, mas que a nossa prioridade é o ministério, é o reino de Deus, e que eu quero levar os meus filhos junto comigo neste ministério que é o reino de Deus. Eu lembro meus pais, sempre meu pai nos envolvia, já começando com o culto doméstico, orando já juntos, lendo a Bíblia juntos, sempre dando prioridade para Deus, e ele enfatizando a importância disso para nós, os filhos. Mas aí também, quando ele saía para evangelizar, ele nos levava com ele, nós íamos juntos. Quando era um culto nas praças, nós estávamos lá distribuindo os folhetos, indo com ele. Então aquilo para nós se tornou parte da nossa vida. E nós amamos o ministério, amamos servir o reino e nos envolver na igreja. E aí eu lembro também com os nossos filhos, uma coisa que nós procuramos sempre foi envolvê-los juntamente conosco, nas células. E aí quando, nos ministérios da igreja, sempre dando a prioridade para a célula, prioridade para a igreja local. Nunca os nossos filhos iam
perder uma célula ou um culto por causa de trabalho da escola. Por quê? Porque era prioridade. Então, eles já sabiam, não, isso aqui, e eles olhavam com expectativa, porque a gente que coloca isso neles, a gente que faz com que eles se envolvem, né? Cada um dos nossos filhos se envolveu em algum ministério da igreja, mas também com células. Então, é tão lindo isso, quando faz parte da nossa vida, e isso automaticamente a gente já leva-o junto conosco. E a igreja, tendo ministérios diferentes, ajuda as pessoas a encaixar. Como Ruth estava envolvida no louvor, a Beth estava no teatro, Paulinho no acolhimento e a Debbie na dança. Eles tinham dons e talentos diferentes, então encaixaram as coisas da igreja, todos sentindo importante e fazendo uma diferença. Então, a gente observa que é importante, desde cedo, né, os pais levarem seus filhos, né, à igreja e, de alguma forma, ajudar, né? Ajudar porque eles vão se sentir importantes, né? Eles se sentem importantes para a igreja também. Não é somente em casa, né, no culto doméstico, mas quando eles vão à igreja, eles podem ajudar de alguma forma, com tarefas pequenas, né? E eles vão se sentindo tão importantes e assim, vão crescendo com esse amor, né, pelo reino de Deus, e vão multiplicar isso nas suas gerações, né? Então a gente observa também, pastora Rebeca e pastor Paulo, que muitas famílias têm desafios, né? E se a gente for analisar, às vezes existe um desafio maior que as famílias enfrentam. Na opinião de vocês, qual o maior desafio hoje, né, que as famílias cristãs têm enfrentado? Nós estamos falando sobre isso. Para nós é a internet. A internet, nós estamos vendo nossos filhos bombardeados com as coisas. Até foi interessante. Tinha uma pastora, tinha uma célula de crianças no lar dela, casa dela. E ela pegou as crianças no grupo assistindo pornografia na célula, né? As coisas que as pessoas estão sendo bombardeadas, você tentando controlar, sabendo que nós somos no mundo, mas não somos do mundo. E tentando de controlar amizades e tudo, mas na nossa época foi televisão, foi distração, né? De realmente não assistir tanto, mas estava em casa. Agora, a internet está nas suas mãos e nas mãos de outros. Você pode talvez controlar do seu filho, mas os outros, a escola e tudo, mostrando coisas que as crianças realmente estão bombardeadas, e nós precisamos ter esse relacionamento com nossos filhos desde a infância, falando sobre essas coisas, deixando o clima aberto para nossos filhos ter aquela conversa, diálogo conosco, que eles não vão se sentir condenados de fazer algo errado, mas sabendo que isso está errado. Esse diálogo que eles sentem e querem ouvir e nos respeitar e obedecer à palavra de Deus. Eu creio que nós, como pais, temos que entrar na vida, no mundo deles. Verdade. Temos que estar participando, estar muito atentos. Temos que ser muito intencionais em estar direcionando-os à palavra de Deus e à vida cristã. E isso, eu acho que acontece não a gente sendo rígidos e duros, com um monte de regras. Sim, tem que ter os limites, tem que ter as rotinas e tudo, mas nós nos tornando mesmo, sabendo ser amigos dos nossos filhos, mas ao mesmo tempo, eles nos respeitando, nos honrando, nos obedecendo, mas sendo amigos de uma forma que eles sabem que eles têm aquela liberdade e sintam aquela vontade de abrir conosco sobre qualquer coisa que acontece, qualquer coisa, e nós estarmos intencionalmente sempre puxando conversas e perguntando. Nós temos que ser mais espertos do que o diabo. O diabo está infiltrando, ele está atacando de maneiras muito sutis e maneiras abertas, né, também. Então, mas nós temos que ser mais sábios e saber mesmo estar lá presente e saber de uma maneira muito legal ser amigos dos nossos filhos e entrar e ser aquela influência, né, usando sempre a palavra de Deus como a nossa base, para que eles vão querer nos obedecer, nos honrar e assim ver que isso também vai se tornar decisões que eles mesmos vão fazer. Especialmente quando nas escolas,
quando estão fora de casa, você espera que aquelas autoridades vão ser pessoas retas. Mas o que os professores estão ensinando para os filhos hoje é horrível. E quando tinha pandemia, tinha muitas coisas online, os pais estavam conseguindo ver o que estava sendo ensinado para seus filhos. Entrou em revolta em muitos lugares de saber, puxa, meus filhos estão aí lá para aprender de ler, de matemática, essas coisas, estão aprendendo sobre gênero e essas coisas de sexo. E isso está tão em alta isso hoje, essa doutrinação ideológica, né? Até por parte de professores, Sim. porque muitas vezes você não pode nem confiar mais, saber quem é o professor que vai estar na sala de aula ensinando teus filhos, né? Então, isso é muito perigoso. A gente vê que essa doutrinação ideológica até mesmo que vai contra a ciência, contra a natureza, né? Fala tanto de negacionismo, mas pessoas negam aquilo que a natureza já diz sobre o gênero, né? Masculino e feminino, e querem trazer um não binário, né? Aquela pessoa que não se diz de gênero nenhum, né? E com isso querem mudar até o português, criando um gênero neutro, né? Que isso é totalmente contrário, né? Uma aberração linguística, né? Então, são coisas como essas que têm tirado as crianças, adolescentes e os pais. Então, tem muito pai crente perdendo seus filhos para isso, né? Porque eles são muito astutos, como vocês falaram, né? Que eles são muito inteligentes na questão de doutrinar, de roubar as crianças, de roubar os adolescentes, porque é nessa fase que você vai colocar o caráter, né? Na infância. Então, com isso, a gente observa que o que vocês falaram, temos que ser pais fortes. Mãe de Deus, né? Mãe segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus, né? Que vai incluir seus filhos, né? Nesse reino, ensinando a verdade. Né? Eu tenho uma frase que o pastor Melvin falava, eu ouvi muito o pastor Melvin, desde a minha infância aqui na igreja, adolescência, né? Então ele sempre pregava muito sobre família, sobre caráter de Deus, e isso ficava muito inculcado na gente. Ele sempre falava uma coisa que a senhora até repetiu algumas vezes, sobre quando o exemplo de Noé, né? Como é que é isso, pastora Rebeca? Então ele dizia que ele não queria ser nem igual Noé e nem igual o Davi. O Noé ganhou o mundo todo, ganhou sua família, mas perdeu o mundo todo. E o Davi ganhou o mundo todo, mas perdeu a sua família. É isso mesmo. Então o desafio para a gente hoje de encorajamento vamos ganhar nossa família e também ganhar as pessoas também ao nosso redor também. Juntos com ele ganhar o mundo. Então foi muito bom conversar com vocês, ouvir tantas verdades. Sei que tem tanta coisa para se falar, mas fica o gostinho de quero mais. Você que está aqui na conferência assistindo esse painel, né? Eu sei que você foi abençoado e a gente quer finalizar esse painel pedindo ao pastor Paulo, à pastora Rebeca, para orar por você. Então quero convidar todos vocês que estão aqui no auditório a ficarem de pé nesse momento. Eles vão estar orando sobre você, sobre sua família, para que você não perca, para que você continue sendo esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Então, vamos orar por eles, pastora. Amém. Antes do Paulo orar, eu só quero falar uma palavra. Vamos amar tanto os nossos filhos, que nós vamos obedecer o que a palavra diz, de realmente ensiná-los, de inculcar neles a palavra de Deus de uma maneira agradável, de uma maneira que eles vão querer, através da nossa vida, ver Jesus em nós e vão querer seguir esse Jesus que nós seguimos. Agora vamos orar por vocês. Pai, realmente nós oramos para cada família assistindo este painel. Agora nós oramos que o Senhor vai dar aquela sabedoria de como liderar a sua família. Para os homens, eu quero falar que seja aquele sacerdote, seja aquele profeta, seja aquele rei no seu lar que está governando, levando a sua família perante o Senhor, ouvindo a voz de Deus e falando para a sua família. E também, Senhor, que juntos, Senhor, nós vamos ter aquela sensibilidade às necessidades dos nossos filhos, notando qual é o chamado o Senhor tem para eles, de sendo sensível aos dons e talentos, envolvendo nossa família na igreja, que servindo o Senhor seja uma alegria, um prazer de fazer uma coisa que nós queremos fazer, porque nós como família, como pais, estamos gozando que tudo nós estamos fazendo para o reino de Deus. Ajude-nos de proteger nossos filhos do influências do mundo, ó Pai, de ser aquelas pessoas que vão influenciar o mundo e não ser influenciados, ó Pai. Então nós agradecemos para
todas as famílias, nós declaramos suas bênçãos sobre eles, sucesso na criação de seus filhos e levando sua família perante o trono de Deus, uma família que vai refletir sua glória e sua presença, momento por momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, continue aqui e a conferência segue.